Aconteceu no auditório São Pio X o ciclo de oficinas sobre educação no campo indígena e quilombola. O público-alvo dessa oficina são profissionais da educação, líderes e comunidades quilombolas e os servidores do Ministério Público de Capanema. Com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas à educação no campo, lideranças quilombolas, indígenas e servidores públicos se reuniram em um ciclo de oficinas com iniciativa do Ministério Público do Estado do Pará. Durante os encontros, os participantes trocaram experiências, discutiram estratégias de fortalecimento da educação do campo e refletiram sobre os desafios enfrentados nos territórios tradicionais. O ciclo de oficinas é uma das etapas de plano de ação para consolidar uma educação democrática, inclusiva e voltada à realidade dos povos do campo. A iniciativa também visa qualificar a comunicação comunitária como ferramenta de fortalecimento político-pedagógico. Qual a importância desse ciclo de oficinas? Bom dia. Hoje estamos tendo o privilégio de receber Ministério Público e a Regional dos Caetés, representada aqui pela DRE, para que a gente possa criar estratégias para a educação no campo, quilombolas e indígenas, em particular, no nosso caso, a educação no campo. Então, aqui nós teremos oficinas e mesas de debates criando estratégias para que a gente possa melhorar essa educação no campo, dando condições e acreditando que com isso a gente possa fazer com que os nossos alunos permaneçam no campo, que é o local deles, né, de nativo, e com as mesmas condições de uma educação na cidade. Então a gente está muito feliz de receber aqui esse evento e participar dele e, com isso, aprimorar nossos conhecimentos para melhorar a educação de Capanema no campo. Nós estamos aqui em Capanema hoje, mas convidamos todos os municípios dessa regional para estar conosco nesse ciclo de palestras para tratar sobre educação do campo, das águas e das florestas, educação quilombola e indígena, para saber como é que os municípios aqui da região têm tratado, né, esse tema tão importante que é a educação para as nossas crianças, jovens e adultos que moram nas áreas rurais, que moram nas áreas ribeirinhas, que estão às vezes distante do centro urbano, mas que precisam ser atendidas por uma educação de qualidade. Cristina, o que representa esse momento de escuta e formação para todos os profissionais que estão aqui? Esse é um momento muito importante para a nossa regional, né? Porque é um passo que nós vamos dar para a implementação da política pública de fato e de direito da educação no campo indígena e quilombola. Na nossa DRE, nós temos comunidades remanescentes dos quilombos, temos em Orém, Santa Luzia, Quatipuru. Então, esse momento agora de refletir sobre a garantia do direito à educação desses alunos e alunas que estão nas escolas regulares, mas são desse território, é importante para que o professor ele possa manifestar também toda a ritualística histórica, né, que perpassa pela constituição do povo, né, da constituição da diversidade do nosso povo brasileiro, e na nossa regional ela não está a par de tudo isso. Então é um momento de dialogar, de refletir, mas também é um momento de construir uma educação voltada para a garantia do direito, da diversidade, da inclusão, sem qualquer conotação de preconceito ou discriminação. Coordenadora, como o ciclo de oficinas pode contribuir para a construção de uma política educacional mais justa, alinhada às realidades dos povos indígenas e quilombolas do estado do Pará? Apesar da legislação brasileira em nível da educação já ter uma história, quase 20 anos, de organização dessas modalidades de ensino, especificamente da educação do campo e indígena, que são mais antigas, esse ciclo de oficinas ele vem organizar, chamar as prefeituras da região do entorno de Capanema, por isso que Capanema tem sido muito importante para a gente nesse momento de construção desse diálogo, porque ultrapassa o campo do município, ele é entre fronteiras, né? No entendimento de que os territórios, as territorialidades, as comunidades camponesas, ribeirinhas, pesqueiras, elas têm os seus currículos
né, os seus currículos, as suas histórias, as suas memórias. E isso precisa ser traduzido para a organização das escolas locais. Então, esse ciclo de oficina, ele vem ao encontro da organização da escola, porque os currículos, eles estão aqui, né, construídos dia após dia, todos os dias, quando o sol nasce, né? Quando o homem do campo sai para trabalhar, a criança sai para trabalhar, entendendo que o trabalho tem uma perspectiva ontológica. O trabalho produz a vida das comunidades. Bom, eu estou junto com a promotora de justiça Ione Nakamura e os promotores locais, o promotor Eli, o promotor de Bragança, né, Arthur Melo, que também está aqui. Nós estamos dando seguimento a uma jornada de trabalhos em prol da educação do campo quilombola e indígena, que já se iniciou há algum tempo, né? Nós já estivemos em vários outros municípios aqui da região Nordeste, mas especialmente estamos aqui hoje em Capanema e reunindo com outros prefeitos, representantes de outros municípios do entorno, para tratar de um modo mais sensível e mais específico sobre essas modalidades de educação que precisam ser implementadas em cada um dos municípios no nosso estado do Pará. Trazemos para hoje o Pacto da Educação, que é uma reunião de vontades, uma reunião de boa vontade para a implementação dessas modalidades de educação em cada um dos municípios aqui do estado do Pará. Então, para nós é muito importante hoje encontrar com os prefeitos, com os representantes das câmaras, com os técnicos em educação, né, com os professores, com aqueles que conhecem a realidade de cada um dos municípios, para poder, assim, implementar uma melhor forma de educação nesses lugares. Olha, participar desse ciclo de oficinas já precisava estar acontecendo há muito tempo. É uma grande iniciativa, né, do MP e que vem congregar, juntar todos os municípios, todos aqueles que são envolvidos com a educação pela melhoria cada vez mais da educação no campo. É um momento de muita reflexão, de retomadas de decisões, de mudanças de comportamento para garantir direitos dos nossos meninos e meninas que estão no campo. Bom dia, é de uma importância muito grande estarmos aqui nesse momento para compartilharmos o conhecimento acerca da educação do campo, que é uma modalidade que atende os trabalhadores, a população dos trabalhadores rurais, dos extrativistas, dos quilombolas, dos pescadores. E na nossa região nós temos essa população, principalmente os produtores da agricultura familiar, os extrativistas do açaí, os pescadores, e nós precisamos elevar a qualidade do ensino para esses filhos dos produtores, para os produtores, e nós estamos agora no governo atual trazendo de volta a modalidade da EJA, que abrange essa população também, essa clientela, porque nós precisamos fazer com que os nossos jovens, filhos de produtores, filhos de pescadores, filhos de extrativistas, permaneçam na localidade e dar um ensino de qualidade, oferecer, na verdade, ensino de qualidade para essas pessoas. Abril é o mês da conscientização do autismo. E a nossa reportagem de hoje traz um assunto muito importante: os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e como a legislação brasileira protege essas pessoas. E para falar mais do tema, conversamos com a advogada Deina Brito, que é especialista no caso. Acompanhe. Deina, bom dia. Para a gente começar, quais são os direitos garantidos, né, pela legislação brasileira às pessoas com espectro autista? Os direitos são direito à saúde, à educação, à assistência social, à locomoção e à previdência social. Esses são os direitos.
Deina, quais são as principais leis que asseguram esses direitos? As principais leis são artigo 5º da Constituição e artigo 227, Lei Berenice-Piana e a Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência. E quais são os direitos mais violados e desrespeitados, né, quando a gente fala sobre as pessoas autistas? Os direitos mais violados são direito à educação e direito à saúde. A educação seria a renúncia de matrícula em rede pública ou privada, a falta de material de ensino adaptado e a falta de um plano de ensino individualizado. Na saúde, nós temos a falta de prioridade no atendimento pelo SUS e as negativas de atendimento pelo plano de saúde das terapias. Deina, existe algum procedimento ou um canal oficial para denunciar situações de discriminação ou descumprimento dessas leis? Sim, Disque Denúncia, Disque 100 e o Ministério Público. E como os pais, né, responsáveis devem agir caso esses direitos sejam negados? Você vai fazer o seguinte: você vai até o Ministério Público, faça uma denúncia, vá até o Conselho Tutelar, faça uma denúncia também, certo? Procure se informar sobre seus direitos para que eles não sejam violados e você tenha conhecimento. É basicamente isso. E caso você não consiga, aí no próximo passo seria uma ação judicial. Deina, em relação à inclusão escolar, o que a legislação brasileira determina? Inclusão escolar. No caso da educação, o artigo 227, ele garante, dizendo que é dever do Estado e dos pais ou responsáveis garantir direito à educação. Caso ocorra a renúncia de matrícula ou cobrança de taxa, procure os órgãos de fiscalização, como as secretarias de saúde, faça uma denúncia no Ministério Público ou, caso você não consiga resolver de maneira amigável, procure a justiça. O tema relacionado à saúde é muito importante, né? E traz muitas dúvidas às famílias. Então, o que as famílias de pessoas com TEA precisam saber em relação ao atendimento ao SUS e também na rede privada? Perfeito. No atendimento ao SUS, o autista ele tem prioridade no atendimento. A avaliação e o diagnóstico tem que ser de maneira gratuita e feita por uma equipe multidisciplinar. Tem que ter acesso às terapias, tem que ter medicamento e acesso ao CAPS. Na rede privada, a cobertura pelo plano de saúde de todas as terapias descritas no laudo médico. Deina, com a sua experiência, né, aqui em Capanema e região, né, você atende muitas pessoas com transtorno do espectro autista. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas famílias? O maior desafio é a falta de informação e a falta de um diagnóstico precoce. E na sua visão, o que ainda precisa avançar para que todos esses direitos sejam garantidos? A legislação, Lei Berenice-Piana, a Constituição, no seu artigo 227, e a Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência, elas são perfeitas. O que falta é a aplicabilidade da lei. Se todos cumprissem a lei, seria maravilhoso. Na sua experiência, doutora, quais são os maiores desafios enfrentados pela família na hora de garantir esses direitos? Os maiores desafios são a falta de informação, a falta de um diagnóstico precoce e a falta de inclusão por vários órgãos públicos e a burocratização no sistema, tanto público quanto no privado, que dificulta muito o acesso da criança e do adolescente a ter as terapias e os seus direitos garantidos. O diagnóstico, ele ainda é muito novo, né? Os estudos sobre o direito, sobre
O autismo ainda é muito novo, não temos ainda assim a causa específica do autismo, por isso essa continuidade de informações, de pesquisas, porque a gente ainda não sabe, nós não sabemos ainda a causa exata do autismo, se é medicação, se é genético, ainda não temos. O diagnóstico, ele é fechado com 5 anos. Então, se, exemplo, eu tenho uma criança de 2, 3 anos, ela vai ser acompanhada até os 5 para que o seu diagnóstico venha a ser fechado. Por fim, qual o conselho que você daria a todas as famílias que estão iniciando, né, com esse diagnóstico e como informar melhor sobre esses direitos? O conselho que eu dou: acesse a canais de informação sérios, procure conhecer os seus direitos e participe, né, de comunidades de autismo da sua cidade para poder garantir melhor os seus direitos e você ter acesso à informação. Muitas pessoas não têm empatia, acham bonito, mas não acolhem. Hoje, por que que a gente faz muitas campanhas para acolher, para sensibilizar e para informar? Esse seria o grande abismo, né? Tentar sensibilizar o maior número de pessoas possível. O meu diagnóstico, ele foi tardio, foi há pouco tempo, né? Mas, assim, eu não tive muito suporte antigamente, porque eu não tinha ainda o diagnóstico. E procurei estudar, procurei me informar e ter uma vida normal, né? Dentro das minhas limitações. Muito obrigado, Deina, por nos receber aqui, e passar todas essas informações que são essenciais para todos aqueles que têm uma pessoa autista em casa e que convivem, né, também. E você que nos assiste, lembre-se, garantir direito é um dever de todos. Denuncie, apoie, acolha e se informe, porque inclusão se faz com respeito e atitude. A OAB Capanema promoveu uma coletiva de imprensa para esclarecer e alertar sobre os falsos advogados e golpes que estão acontecendo em todo o país, inclusive aqui em Capanema. Nos últimos meses, tem sido crescente o número de denúncias sobre pessoas fingindo ser advogados para aplicar golpes em cidadãos. Nós exibimos aqui no Rede Notícias uma matéria sobre este tema e a repercussão foi grande. E a OAB Capanema convocou uma coletiva de imprensa, tendo em vista que aqui no município já há registros de vítimas que foram enganadas e sofreram prejuízos financeiros. A coletiva contou com a presença do presidente da OAB Capanema, Dr. Júnior Menezes, e os demais advogados da subseção. Bom, o que a gente tem percebido é que, eu falo em Brasil, existem ações já da polícia em relação à investigação de situações como essa, onde encontraram já os golpistas que usam de imagem de advogado, usam telefones totalmente diferentes daquele advogado de fato e entram em contato com clientes, onde eles usam mensagens padrões, informando que aquele cliente ganhou uma causa. Mas para isso, eles exigem, posteriormente, no decorrer da conversa, quando já acabam que fazem o cliente se sentir ali motivado por ter ganhado a ação, a pagar um certo determinado valor, para aí sim ser liberada aquela indenização. Eles entram em contato com o cliente daquele escritório de advocacia ou do próprio advogado, usam a imagem do advogado, só que o que diferencia é o telefone. Na maioria das vezes, não é o telefone de fato do advogado, é um telefone criado, que é um telefone desconhecido daquele cliente, mas como é que eu posso até dizer, se deixando levar pela imagem do advogado. E aí o que a gente também percebe é que depois que é aplicado o golpe, eles alteram a imagem daquele advogado, colocando a imagem de um outro e já começa uma nova história com um novo cliente. A verdade é que a gente tem sido afetado diretamente por este golpe. Temos vários advogados sendo vítimas, sendo utilizadas imagens de escritório, imagens de processo, que eles acabam tendo acesso dentro de sistemas que acabam possibilitando a busca por essas informações. Inclusive, só essa semana, nós já recebemos várias notificações, várias informações de golpes aplicados em advogados aqui de Capanema,
Ontem mesmo, uma cliente de uma advogada daqui do município caiu no golpe pagando mais de 16 mil reais. Então, assim, isso está acontecendo todos os dias. E a gente está tentando levar a informação para a sociedade para que ela entenda que se chegar uma notícia que você ganhou uma indenização de um determinado processo, fique atento às informações que estão ali naquela mensagem. Além do número do processo, se os nomes das partes está correto, se você identifica que o número não é do seu advogado, então entre em contato com o advogado ou vá até o escritório do advogado para que você confirme se aquela informação ela é verdadeira. Ainda não temos um canal oficial, mas em caso de situações como essa, o que nós aconselhamos é que, caso você seja vítima deste golpe, procure o seu advogado e vá até a delegacia e faça um boletim de ocorrência para prestar toda a situação que você caiu. Se você realmente caiu e efetivou o golpe, levar os comprovantes de pagamento que você realizou, número de telefone que foi utilizado pela mensagem enviada ao cliente e faça o boletim de ocorrência. O mais importante é o cliente. O que é que acontece? O golpista, acessos, eles são públicos, né? Então, o golpista, ele tem acesso ao processo e ele manda parte do processo para os clientes. Isso também ajuda ao cliente ser seduzido, a cair, né, na tentação, quando espera aquele processo, às vezes muitos anos esperando o resultado daquele processo. Quando ele recebe ali peças do processo, ele acaba sendo induzido ao erro, a cair no golpe, né? O que é que os clientes têm que ficar atentos? É como o doutor Júnior já colocou, é entrar em contato imediatamente com o seu advogado. Eu tive mesmo a situação de duas clientes. Uma, infelizmente, caiu, e a outra ligou, né, informando. Eu digo, não, isso é golpe. A doutora Alice, agora mesmo, uma cliente acabou de ligar para ela disse, não é golpe, eu estou numa reunião, depois eu entro em contato. Então, tem que ficar até o cliente entrar em contato com o seu advogado. Dizer que o público, o único que eles não conseguem acessar é aqueles que estão com a restrição do sigilo. Tem golpistas que estão entrando em contato à noite. E tem advogados que não costumam falar à noite. E quando entra ainda em contato com um número estranho, aí você tem que ter cuidado redobrado. Então, deixe para o outro dia, para entrar em contato de fato com o advogado ou ir até o escritório. Uma outra coisa que a gente tem percebido, e a gente também alerta, é que quando eles passam a conta bancária para poder fazer o pagamento que eles exigem, para a liberação da indenização, eles estão o quê? Clonando, criando contas em nome de advogados por meio de falsificação de documentos. Inclusive, já alguns advogados tiveram casos nesse sentido, que na hora que faz adiciona o Pix, adiciona o valor do número da conta no seu aplicativo, eles encontram o nome do advogado. E isso gera ainda mais certeza para aquele cliente que está sendo vítima, a dizer, não, é meu advogado, vai lá e paga. Então, isso também tem que ter um cuidado, porque eles estão também criando essas contas com documentos falsos em nome de advogados para receber os pagamentos. Então, toda a sociedade, isso está acontecendo de um modo geral, principalmente aos idosos, pessoas ali com a faixa de 40 anos para cima. Filhos dessas pessoas, cuidado, monitorem, observem as mensagens que são recebidas. Se o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó ou você mesmo recebeu mensagens onde o advogado diz que você ganhou a causa, que está tudo certo, e que faltam umas certidões para liberação dos valores, que para isso precisa se dispor de um valor, comece ali a notar o golpe. É aí que começa o seu cuidado, que não tem nenhum valor neste momento de ninguém. Quando isso acontecer, bloqueie o contato, entre em contato diretamente com o seu advogado, vá até o escritório, para que você não seja vítima, como tantas outras pessoas têm sido diariamente em todo o Brasil. Às vezes a pessoa contrata um advogado de muito longe, Rio de Janeiro, São Paulo, não consegue ter contato com ele. O que eu posso dizer é que essa pessoa procure o próprio setor judiciário para ver se realmente foi liberado aquele valor. Ela pode fazer isso também, porque o procedimento para se liberar um valor no juízo não é tão simples. Passa para a secretaria vai para a mesa do juiz volta para a secretaria. Então não é tão simples assim, vou liberar no teu nome. Não é bem assim. Entendeu? Então é importante que, se você também tem um advogado, mora no estado do Pará, por exemplo, e tem um advogado que você contratou em outro estado, e ele que você procure, se você não conseguir entrar em contato com ele. Entendeu? Outra coisa mais importante,
sempre que alguém se julgar advogado, procura o número da OAB da pessoa. Você pode ir lá no Cadastro Nacional lá e consultar se realmente aquela pessoa é advogado. Está lá os dados dela, entendeu? Então, tem que observar a questão do Pix, a questão do cadastro, se ele é advogado mesmo, entendeu? Tem que buscar primeiro todas as formas legais para você ter certeza que aquele contato ele é lícito, entendeu? Não fique tão alegre com o resultado que ele está te dando ali, desconfie, né? Porque não é tão simples assim. O procedimento de liberação de valores não é tão simples assim. Simplesmente você paga um valor e é liberado. Não é bem assim, não. Essa nossa coletiva, em partida do doutor Júnior, do nosso presidente, foi muito importante porque o que acontece? Nós estamos tendo muito essas fraudes, inclusive nosso escritório já foi vítima por diversas vezes, inclusive agora mais aperfeiçoada, como eu estou falando. Eles já sabem que, infelizmente, o cliente ele entra em contato com o advogado, alguns, muitos não, né? E o que eles estão fazendo? Eles ligam por videochamada. Agora, eles fingem estar em uma sala de audiência, solicitam para o cliente fazer o pagamento de imediato para que o juiz libere o valor e assim o cliente acaba caindo no golpe. Um cliente nosso já foi vítima, tá? Já fez o pagamento de mais de R$ 5.000. Infelizmente, não entrou em contato diretamente com a gente, então a gente tem esse prejuízo para o cliente, mas a gente, infelizmente, não tem como assumir, até porque o escritório, a gente tem um número fixo e o cliente ele precisa procurar a gente. Então, é importante essa coletiva para que toda a população saiba da importância de entrar em contato com seu advogado. Golpe de 16 mil, de 32 mil, de 50 mil, é uma coisa assim absurda, entendeu? Então, é importante, foi muito importante essa coletiva nesse sentido, sabe? E que a gente possa cada vez mais diminuir isso aí. Eu vim de Belém para poder prestigiar o nosso presidente, acho que foi muito boa esse chamamento da imprensa para essa coletiva e que isso possa ter realmente, que possa realmente surtir o efeito desejado por ele e por toda a subseção de Capanema. Na verdade, a importância da coletiva, quando nós nos propusemos a fazer, era justamente tentar levar essa informação de um modo mais forte, não algo local, mas que todas as emissoras, toda a mídia local pudesse levar essa informação em conjunto. E não só um advogado, vocês viram a quantidade de advogados que participaram. Por quê? Porque todos nós temos sido vítimas diariamente, utilizando as nossas imagens, dizendo que os nossos clientes ganham as ações, que na verdade não é verdade. A gente tem que ter esse cuidado, porque quando isso acontece, nós, por nossos próprios telefones pessoais, onde aquele cliente já tem salvo, ele vai receber a mensagem. Olha, você ganhou o seu processo, vem até o escritório para receber. E não por meio de mensagens que eles acabam utilizando, que é uma mensagem padrão, né, e que isso tem gerado esse problemão gigante em todo o Brasil. Em Capanema não é diferente, porque tem acontecido diariamente com nossos advogados. Então, a importância da coletiva é nesse sentido, é levar informação para a sociedade.